Bom dia, amado irmão, paz do Senhor. Estamos nesta manhã reunidos diante das Escrituras Sagradas para meditar nesse livro de Jeremias e poder ouvir a voz de Deus através da sua palavra. Toda vez que você abre as Escrituras, Deus fala com você, Deus ministra a sua vida, Deus fala ao seu coração, porque essa é a palavra de Deus, ela é viva, ela é eficaz, é a palavra de Deus, letra a letra, palavra a palavra, versículo a versículo, toda ela inspirada, insubstituível, suficiente, toda poderosa e inerrante palavra de Deus. Abra sua Bíblia, então, por favor, no livro de Jeremias, no capítulo 30. O povo de Israel e Judá está totalmente desolado. A primeira invasão de Nabucodonosor já aconteceu. Ele já entrou em Jerusalém, ele já conquistou a cidade, ele levou os ricos, os nobres, todas aquelas pessoas que tinham profissão, os sacerdotes, pessoas mais estudadas, todos esses já foram levados para a Babilônia. E aí entra Daniel, Ananias, Misael, Azarias, que aí você vai ver lá no livro de Daniel. Eles vão para o cativeiro babilônico. E na cidade de Jerusalém, que não foi destruída até esse momento, ficam os pobres, os necessitados, os mendigos. E nesse momento, tanto aqueles que foram, como aqueles que estão em Jerusalém, há um sentimento, e esse sentimento será ainda mais forte com a segunda invasão de Nabucodonosor, quando aí ele vai destruir a cidade e o templo. Há um sentimento de que seremos totalmente destruídos. Os filisteus foram totalmente destruídos. Os filhos de Amon, de Moabe, todas aquelas nações que estavam ao redor de Israel, todas elas foram dizimadas. Ninguém houve mais dessas nações depois do cativeiro babilônico. Todas elas foram extintas, todas essas sociedades, essas culturas foram completamente destruídas. A única que ficou foi a nação de Israel, a única. Judá ficou. E no meio de todo esse sentimento, de toda essa sensação de que seremos completamente destruídos e nada vai sobrar de nós como nação, Deus então no capítulo 30 e no capítulo 31 vai falar à nação de Judá e também à nação de Israel do Reino do Norte, que já havia sido levado há vários anos, há várias décadas já, para a Síria. Deus diz: eu vou restaurar vocês com a minha graça. E só Deus pode fazer isso. A nação babilônica, depois os medo-persas, que era uma nação ainda mais poderosa que os babilônicos, que viriam depois, uma nação cruel, nações que dizimavam, que destruíam, que pilhavam, que roubavam tudo daquelas nações que ali estavam e misturavam essas nações para que elas ficassem mais fragilizadas e menos organizadas. Humanamente falando, seria impossível para a nação de Israel, uma recuperação nesse momento seria impossível para a nação de Israel, nesse momento, ser restaurado. Uma nação fragmentada, uma nação pequena, atomizada, pobre, pouquíssimos ali, e depois então da segunda invasão, menos ainda, porque aí haveria a destruição total da cidade de Jerusalém, das casas, das habitações, do palácio e do templo de Salomão. Quer dizer, tudo isso seria completamente destruído. Como uma nação dessa vai se reerguer? Como uma nação dessa vai sobreviver debaixo de
completa e total miséria, e aqueles que foram para o cativeiro estão a praticamente 2.000 quilômetros de distância, e esses reis não se importavam em nada com essas nações, eram povinhos pequenininhos que não tinham nenhuma importância. Eles chegavam ali, pegavam o ouro, as coisas preciosas, e o resto do povo faziam escravos, mão de obra barata, e destruíam essas nações. Como Israel vai poder sobreviver a tudo isso? E aqui está Deus revelando sua graça preciosa a Judá, Jerusalém, mas também ao Reino do Norte, que ele vai falar que o Reino do Norte vai voltar e a salvação os alcançará. Por isso que o ministério de Jesus se desenvolve em grande medida, na maior parte das vezes, sempre entre os samaritanos, sempre entre o norte, o Reino do Norte. E aí você vê a ferida mortal de Judá, de Jerusalém, a ferida mortal do povo de Israel, a ferida incurável, como o texto diz, 2 vezes não há remédio, uma ferida mortal, incurável. E essa graça de Deus que vem sobre uma nação tão destruída, tão enfraquecida, tão dizimada, tomada pela corrupção, tomada pela imoralidade, e o centro de tudo, a idolatria, o abandono de Deus. E nós olhamos a nossa nação, eu fico olhando para o Rio de Janeiro, ou com mais uma vez, e agora cinco ex-governadores em corrupção, a maioria deles presos, condenados pela justiça. A gente olha o estado do Rio de Janeiro e a gente olha para o Brasil, a corrupção, a imoralidade tomando conta da nação, uma situação tão dura, tão difícil que nós vivemos, de tanta corrupção em tantas áreas aqui em Brasília, né? A corrupção pegando toda a área da saúde, e a gente olha e fica desanimado vendo tudo isso, e falando, meu Deus, quando tudo isso vai acabar? Será que isso tem jeito no Brasil? E como isso vai acontecer? E quando nós olhamos esse texto, nós vamos ver a graça de Deus que se manifesta em meio a tanta destruição, e o chamado de Deus para a nação de Judá, nação de Israel, o Reino do Sul, o Reino do Norte, voltem-se para mim, retornem, arrependam-se e retornem para mim. Esta é a palavra de Deus para a sua família, amado irmão, que muitas vezes passa por situações parecidas, para a sua comunidade, para a nossa comunidade, para a cidade de Samambaia, a segunda cidade mais violenta do Distrito Federal, mas também é uma palavra de Deus de arrependimento, de voltar para o Senhor, para todo o Distrito Federal, para o Rio de Janeiro, para o Brasil inteiro. Nós precisamos voltar para o Senhor, entender que o problema central da nossa sociedade, do nosso país, não é em primeira mão econômico, político, educacional ou em alguma outra esfera, mas é de fato e verdade que abandonamos o Senhor da glória. Um país tão violento não pode estar de mãos dadas com o príncipe da paz. Um país tão imoral não pode caminhar junto com aquele que é santo, santo, santo. Não podemos querer prosperidade e avançar em igualdade social diante de um país tão corrupto e injusto. Não podemos andar com aquele que é justo em tudo que é. Se vivemos assim como nação, o que precisamos é de fato voltar para o Senhor, e que isso comece comigo e com você, que isso comece com a igreja, que isso comece com os cristãos. Voltemos-nos ao Senhor, à sua santidade, à adoração ao seu nome, a exaltar o seu nome, louvá-lo de todo o coração, viver exclusivamente para a sua glória e seu louvor, e que a igreja seja um testemunho vivo para todo o Brasil,
de como viver para a glória de Deus e o resultado da glória de Deus em nosso meio, salvação, libertação, recuperação de vidas, famílias, casamentos, o melhoramento profissional, educacional daqueles que estão na igreja, e o Brasil vendo isso, possa voltar-se para Deus, entendendo que o Senhor da glória quer nos salvar dos nossos pecados em Cristo Jesus, na sua cruz maravilhosa. E o capítulo 31, versículo 3, Deus diz: com amor eterno eu te amei, por isso com benignidade te atraí. E aí nós vemos a promessa de Deus de que em 70 anos eles retornariam, e o plano eterno da salvação, não apenas de Israel, do Reino do Norte, o Reino do Sul, mas de todas as famílias da terra, estaria em curso pela chegada do Messias, mas também por essa restauração. Deus faria isso, e o povo então poderia gritar: Hosana, salva-nos, ó libertador, como vai dizer o versículo 30, capítulo 31, versículo 7 ao 9, esse texto lindíssimo, belíssimo, que nós temos diante de nós, quando diz assim: ah, que grande é aquele dia, e não há outro semelhante, em que é tempo de angústia para Jacó, ele porém será livre dela naquele dia, diz o Senhor dos Exércitos: eu quebrarei o seu jugo, e sobre o teu pescoço quebrarei os teus canzis, que é o mesmo jugo, a mesma palavra, e nunca mais estrangeiros farão escravo este povo, que servirá ao Senhor seu Deus, como também a Davi, seu rei, que lhe levantarei. Claro, uma profecia messiânica. Eles saíram dali, mas continuaram escravos dos medo-persas, depois dos gregos, depois o Egito veio, depois os romanos vieram. Eles nunca deixaram de ser escravos. Obviamente o texto está falando da segunda, desse rei maravilhoso, da primeira vinda de Jesus, que viria e que morreria naquela cruz, e aqueles que de fato creem em Cristo Jesus jamais serão escravos, porque se o Filho de Deus os libertar, verdadeiramente sereis livres. E aí então no capítulo 31 nós vamos ver versículo 13 ao versículo 17, a morte daquelas crianças, que é profetizado aqui, capítulo 31, versículo 7 ao 9, eu li o capítulo 30, mas é o capítulo 31, 7 ao 9, dizendo: salva-nos, Senhor, o teu povo, o restante de Israel. E aí então Deus diz que vai congregar de todas as nações, porque ama. Aí no versículo 13, então a virgem se alegrará na dança, e também os jovens e os velhos, tornarei o seu pranto em júbilo, e os consolarei, transformarei em regozijo a sua tristeza, saciarei de gordura a alma dos sacerdotes, e o meu povo se fartará com a minha bondade, diz o Senhor. Assim diz o Senhor: ouve-se um clamor em Ramá, pranto e grande lamento. Era Raquel chorando pelos seus filhos, inconsolável por causa deles, porque já não existem. Assim diz o Senhor: reprime a tua voz de choro e as lágrimas dos teus olhos, porque há recompensa para as tuas obras, diz o Senhor, pois os teus filhos voltarão da terra do inimigo, a esperança para o teu futuro, diz o Senhor, porque os teus filhos voltarão para os seus territórios. Essa profecia, ela é citada lá no livro de Mateus, quando aquelas crianças, quando o rei Herodes o Grande, sabendo com a vinda dos magos que estavam atrás do rei que havia nascido, e então Herodes fica desesperado com aquilo, extremamente cruel, um homem terrivelmente cruel. Então engana ali, tenta enganar ali os magos,
para matar o Messias, e ele tenta saber mais ou menos, e não, nós vimos sua estrela, e quando os magos chegam ali em Jerusalém, já tem aproximadamente 2 anos que a estrela lhes apareceu, e quando Herodes percebe, porque Deus avisa os magos que eles devem ir para outro lugar, por outro caminho, e Herodes então percebe que é enganado, fica furioso e manda matar aquelas crianças até 2 anos de idade, que é mais ou menos a idade que Jesus teria ali naquele então. Essa crueldade tão terrível, uma coisa assim inimaginável, pegar aqueles bebês e matar, nós não sabemos quantos, mas com certeza dezenas deles morreram naquele momento, naquele dia. José e Maria são avisados antecipadamente e saem para o Egito com o nosso Senhor Jesus, um bebê ainda de 2 anos de idade, e um pecado tão horrendo desse, matando inocentes sem pecado e sem a consciência do pecado, e aquilo que foi uma desgraça para aquelas pessoas. Imagine aquelas famílias chorando, aquelas crianças ali, vendo seus irmãos menores, aqueles bebês inocentes morrendo. Deus está dizendo aqui, na sua palavra, que há esperança, e a esperança é a salvação em Cristo, a esperança de que aquela atitude tão maligna, tão horrível, apenas um demônio pode fazer aquilo. Esse homem, Herodes o Grande, o filho das trevas, o filho do diabo, comete algo tão terrível, tão atroz, e Deus salva essas crianças. O que foi para aquele momento uma tragédia, o que foi aquele momento um horror, matar aquelas crianças, e Deus vai punir Herodes por isso, e todos aqueles que cometeram tal crime. Deus então entra na história para salvar aquelas crianças, e cada uma delas foi salva pelo Senhor, pela sua infinita graça, pela eleição que alcançou aquelas crianças, aqueles bebês que não tinham nem consciência do pecado e nem ainda tinham cometido pecado, apesar de terem a natureza pecaminosa, foram salvos pela graça de Deus, foram os primeiros a sofrerem pelo Messias, meu irmão. E essa semana passada e essa semana nós vimos tantos casos, e principalmente o caso daquela menina de 10 anos de idade, e fizeram o aborto nela, e a gente vê quantos milhões de crianças que morrem no aborto, bebês que estão ali, têm alma, têm vida, tem ali já a imagem e semelhança de Deus formado naquele bebê, e são mortos, né, através do aborto, e essa destruição, esse assassinato que essas pessoas cometem. A mãe comete um assassinato quando vai fazer um aborto, o pai, o médico, todos os que trabalharam, às vezes não é o médico que faz, uma pessoa que faz o aborto, às vezes os familiares que consentem naquilo, todos têm sua parcela de culpa nesse assassinato, salvo obviamente quando uma menina dessa é tomada a susto e fazem um aborto nela, não tem muita ideia do que está acontecendo. Enfim, é um caso muito complexo, mas nós vemos ali, no meio de tanta desgraça, de morte, de destruição, de abuso sexual, de violência contra aquela menina inocente, Deus entra em tudo isso para salvar esse bebê que é abortado, que é assassinado. Deus vem e salva. Quantos milhões e milhões de abortos não são feitos no mundo por dia, por ano, e Deus salvando a cada um deles. Não porque Deus quer a morte, mas Deus é misericordioso e entra na tragédia humana para trazer salvação. Mas saiba, Deus vai castigar cada um desses assassinos.
que têm matado essas crianças no ventre de suas mães, esses que se anuem a isso, esses que consentem com isso, seja mãe, seja pai, familiares, médicos, enfim. Deus vai julgar todos eles como assassinos, porque ninguém pode matar uma pessoa, não assassinarás. E infelizmente a gente vê tanta tragédia, e no meio de tanta tragédia que de igual modo o povo de Israel está vendo, só Deus, na sua graça, na sua misericórdia, no seu perdão em Cristo Jesus, na cruz de Cristo Jesus, traz salvação e restauração em meio a toda essa situação. Só Deus, e a gente vê a grandeza da bondade, da misericórdia de Deus sobre uma humanidade caída, tão destruída pelos seus próprios pecados. E no capítulo 31, versículo 31 ao 34, temos esse texto tão maravilhoso. E aqui encerramos essa meditação nesse dia, quando Deus promete a nova aliança. Esse é o texto, é o maior texto citado do Antigo Testamento no Novo Testamento. Eis que vem dias, diz o Senhor, em que firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Veja, a casa de Israel, o reino do norte, a casa de Judá, todo Israel, não conforme a aliança que fiz com seus pais, no dia que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito, porquanto anularam a minha aliança, não obstante eu haver casado com eles. Veja o relacionamento de amor que Deus quer aqui. Mas Israel foi infiel, Israel adulterou, esse adultério, idolatria, né? Esse adultério, quebraram a aliança de amor que Deus havia feito, porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Na sua mente lhes imprimirei as minhas leis, também no coração as escreverei. Eu serei o seu Deus e eles serão meu povo. Aqui está a esperança do Messias, da vinda do Messias que viria para morrer, nos substituindo naquela cruz. Agora o Israel de Deus, composto de todas as tribos, povos, línguas e nações, esse Israel de Deus será salvo pela graça maravilhosa de Cristo Jesus, o nosso Senhor. E qual é essa nova aliança? A aliança no meu sangue, a aliança de Cristo substituindo o seu povo naquela cruz. E esse Cristo que morre nos substituindo naquela cruz, nos santifica, nos purifica de todo pecado. Agora sim, seu Espírito pode morar em todo aquele que foi nascido de novo, em todo aquele que foi comprado por esse sangue. E então a evidência clara daquele que nasceu de novo, na sua mente, no seu coração, nos seus sentimentos, na sua razão, em todo o seu ser, está escrito a lei do Senhor. O povo salvo é o povo que ama a Bíblia. O povo salvo é o povo que ama a palavra de Deus, vive por ela, pensa por meio dela, obedece a essa palavra, age por meio dela, decide por meio dos princípios da palavra, medita nesta palavra, tem prazer na lei do Senhor. Essa é uma das evidências mais nítidas da salvação de uma pessoa. Alguém que não tem prazer na palavra de Deus é alguém que não foi salvo. Alguém que não tem essa palavra na sua mente, no seu coração, inscrita, impressa em sua alma, no seu espírito, não foi salvo ainda. Isso é uma evidência. E naturalmente eu lhe serei por Deus e ele me será por povo. É óbvio, porque essa pessoa é governada pela palavra de Deus. Deus governa a vida dessa pessoa por meio da sua palavra. Não ensinará jamais cada um ao seu próximo, diz o versículo 34, nem cada um ao seu irmão, dizendo: conheça Deus, porque todos me conhecerão, desde o menor deles até o maior, diz o Senhor, porque perdoarei as suas iniquidades, seus pecados jamais me lembrarei. Os pecados que fazem separação, que quebram a comunhão com Deus, foram perdoados na cruz de Cristo. Agora, por causa do perdão, há conhecimento, há relacionamento
com o Senhor. É a noiva de Cristo, a igreja, com o noivo, nosso Senhor Jesus. É um relacionamento de amor. Duas evidências aqui do novo nascimento. É a palavra de Deus no coração, na mente, pela obediência, pela prática, o amor, a paixão pela palavra de Deus, uma vida de obediência a essa palavra, mas um relacionamento vivo, íntimo, intenso, poderoso, por meio da oração, da adoração, daquele que foi salvo. Ninguém vai dizer conhece o Senhor, ou você se relaciona com Deus por meio da minha vida. Não, é pessoal, é um relacionamento vivo, íntimo de cada um. O Evangelho não é alguém que sabe de Deus por você, mas é Deus encontrando você em Cristo Jesus e o Espírito de Deus habitando naquele que foi salvo, comprado e lavado pelo sangue de Jesus, aquele que nasceu da água e do Espírito, aquele que foi salvo por Deus e agora é a habitação do Espírito Santo. Esse, meu amado irmão, é o que foi salvo. Essa é a nova aliança no meu sangue, disse Jesus, prometida aqui novamente, agora por meio do profeta Jeremias, essa aliança tão maravilhosa que foi feita na cruz do Calvário por mim e por você, pelo povo, pela igreja, pelo Israel de Deus de todas as nações, povos, tribos, línguas e raças. Que você possa viver essa palavra, amar essa palavra, ainda mais meditar nela e viver por ela, e saber que o Senhor que te salvou é o Senhor que te susterá, é o Senhor que te fortalecerá, que te amparará e te guiará na sua palavra e estará contigo para sempre e jamais deixará você. Que você, meu amado irmão, possa viver essa comunhão extraordinária com o Senhor da glória, amando o Senhor e bebendo do seu amor a cada dia, sabendo que é o Senhor que estará restaurando todas as coisas na sua vida e nesse país por meio da sua igreja. Que Deus use a sua vida e as nossas vidas para a sua glória, em nome de Jesus. Deus te abençoe, te dê um dia maravilhoso na presença gloriosa dEle. Fique em paz, meu querido.